Ele entrou no hotel com roupas simples, mochila nas costas e um olhar calmo. A recepcionista nem deixou ele falar. O que ela não sabia era que aquele homem tinha o poder de mudar tudo ali dentro. Eram 8h15 da manhã, quando José Mauro atravessou a porta giratória de um hotel luxuoso, localizado bem no coração da Avenida Paulista. O saguão era amplo, com chão de mármore claro, recepção impecável e um silêncio que parecia exigir discrição de quem entrasse. O tipo de lugar onde tudo é planejado para impressionar e filtrar quem pertence ali e quem não pertence. José entrou sem pressa, com passos firmes, mas discretos. Usava uma calça jeans desbotada, tênis simples e uma camisa polo, azul marinho já um pouco gasta. Nas costas, carregava uma mochila velha. Não parecia alguém importante. Não ali. A recepcionista, jovem, bem maquiada e vestida de forma impecável, levantou os olhos com um leve incômodo assim que viu aquele homem se aproximando. "Bom dia. O senhor está procurando alguma coisa?" Perguntou com um tom neutro, mas um olhar de julgamento que escapava no rosto. José respondeu com serenidade. "Tenho uma reunião marcada. Queria confirmar a sala, por favor." Ela franziu a testa, como se tivesse ouvido errado. "Reunião?" Repetiu com uma ruguinha de desconfiança entre os olhos. "O senhor é prestador de serviço? Entregador?" José apenas balançou a cabeça. "Não, eu sou o convidado da reunião." Ela então se ajeitou na cadeira, olhou ao redor e sorriu, mas não com simpatia. Foi aquele tipo de sorriso que esconde deboche. "Desculpe, senhor, mas o acesso a reuniões executivas é feito pela entrada lateral, com agendamento antecipado. Esse espaço aqui é exclusivo para clientes e hóspedes." José tirou do bolso um papel dobrado com um nome escrito à mão. Entregou para ela calmamente. Era o nome de um dos diretores do grupo que gerenciava o local. Ela nem chegou a ler até o fim. "Olha, o senhor deve estar enganado. Esse tipo de encontro, se fosse real, estaria no nosso sistema. E não tem nada aqui com esse nome. Vou pedir que o senhor aguarde do lado de fora, por favor." Sem alterar o tom de voz, José respondeu. "Prefiro esperar aqui dentro. Vai ser rápido." Ela não gostou. Fez um sinal com os olhos para um funcionário da segurança que já observava a cena do canto do saguão. Ao redor, 2 outros recepcionistas trocavam olhares e sorrisos contidos. Um deles murmurou: "Lá vem mais um querendo dar carteirada." Mas José se manteve parado, olhando para a porta principal com tranquilidade. Quem passava por ele via apenas um homem simples. Ninguém ali fazia ideia de quem estava diante deles, e muito menos do que estava para acontecer. José permaneceu em pé ao lado do balcão, com a mochila ainda nas costas. Não reclamou, não insistiu, apenas esperava, como quem já tinha aprendido a engolir o orgulho muitas vezes na vida. A recepcionista, incomodada com sua presença ali, tentava a todo custo expulsá-lo com educação. "Senhor, como eu disse, não temos nenhum registro de reunião em seu nome, nem nesse horário, nem nesse setor. Talvez o senhor tenha se confundido de local." "Não me confundi", respondeu ele com calma. "Fui orientado a vir até aqui e aguardar." Ela soltou um suspiro irritado e deu um leve sorriso irônico. "Olha, com todo respeito, reuniões corporativas nesse hotel não são agendadas assim, por bilhete de papel. E os convidados normalmente vêm, bem, de forma mais formal, entende?" José assentiu levemente, como se aquilo não fosse novo para ele. Mas a cada palavra, a humilhação se tornava mais escancarada. Enquanto isso, o segurança se aproximava devagar. Alto, forte, com o rádio preso na cintura, parou ao lado da recepcionista e perguntou em voz baixa: "Algum problema?" "Nada demais, só uma situação que já estou resolvendo." Ela respondeu, lançando um olhar firme para José. "O senhor pode me acompanhar, por gentileza?" disse o segurança, agora encarando José com seriedade. Posso, claro, mas não vejo porquê. É só procedimento. O senhor não está cadastrado. Preciso que aguarde lá fora até esclarecermos."
Um casal elegante que se aproximava da recepção ouviu parte da conversa. A mulher franziu cispa-se. Testa olhou José com certo desprezo e murmurou para o companheiro: hoje em dia qualquer um entra nesses lugares. José ouviu e engoliu em seco, não porque fosse fraco, mas porque sabia que naquele momento o silêncio valia mais que qualquer discussão. Havia uma hora certa para falar, e ela estava chegando. José sentou-se em uma das poltronas do saguão, próximo a uma mesa de vidro, com revistas de luxo empilhadas. Estava ali, quieto, sem mexer no celular, sem fazer barulho, apenas observando o ambiente. Mas mesmo assim, parecia incomodar. Funcionários passavam por ele e o olhavam de lado. Alguns faziam questão de ignorar. Outros sussurravam entre si. Em pouco tempo, o hotel inteiro parecia ter notado sua presença. E a curiosidade vinha sempre acompanhada de julgamento. Será que se perdeu? Disse uma camareira em voz baixa. Acho que veio pedir doação. Tá achando que aqui é ONG? Cochichou outro atendente. No balcão, a recepcionista ainda tentava esconder o incômodo. Mas o tom das piadinhas já tinha passado do limite. 2 recepcionistas sentados ao lado começaram a rir discretamente, sem tirar os olhos de José. Parece que o rapaz está esperando um milagre, disse um deles. Ou uma carona para outro. E planeta, completou o outro. O gerente assistente, um homem de terno bem passado, barba aparada e olhar altivo, observava de longe. Não se aproximou. Apenas analisava a cena como quem assiste a um problema que não é seu. Em vez de intervir, virou as costas e entrou numa sala reservada. Mesmo entre os hóspedes, a presença de José era percebida como uma mancha na decoração. Uma senhora, com um colar dourado brilhando no pescoço, fez questão de puxar a bolsa para mais perto do corpo ao passar por ele. Ninguém ali sabia seu nome, ninguém sabia sua história, e ninguém fazia ideia de quem ele realmente era. José olhou para o relógio. Eram 9h28. Faltavam apenas 2 minutos. Do outro lado do hotel, uma porta de vidro se abriu e um homem de cabelo grisalho, terno alinhado e passo apressado surgiu, olhando em volta com certa ansiedade. E foi nesse instante que tudo começou a mudar. Enquanto esperava, sentado naquela poltrona de couro, onde claramente não era bem-vindo, José Mauro fechou os olhos por alguns segundos. Não por cansaço, mas porque aquele tipo de silêncio o fazia lembrar. Lembrava do cheiro da terra molhada no barraco de madeira, onde cresceu, na periferia de Osasco. Era o mais velho de 4 irmãos. A mãe fazia faxina em 3 casas por dia e ainda voltava para casa com um sorriso no rosto, mesmo com os pés doendo. O pai, ele, só lembrava da última vez que viu, saindo de casa bêbado, gritando e nunca mais voltando. Aos 9 anos, José já ajudava em tudo. Vendia bala no farol, carregava sacola para a senhora no mercado, engraxava sapato de gente apressada no centro. Aprendeu desde cedo que dinheiro era difícil. E respeito mais ainda. Na escola, ele era o escurinho da sala, o que ninguém chamava para brincar. Quando levantava a mão para responder, riam. Quando andava com o tênis rasgado, apontavam. Mas ele não respondia. Guardava tudo, engolia e prometia para si mesmo em silêncio: um dia isso muda. Na adolescência, veio o primeiro trabalho com carteira assinada, auxiliar de almoxarifado numa transportadora. Era invisível ali também. Fazia mais do que todos, mas nunca era reconhecido. Quando começou a sugerir melhorias no processo, ouviu de um supervisor: Ô José, sua função é obedecer, não pensar. Aquilo doeu, mas não derrubou. À noite, ele estudava. Primeiro supletivo, depois técnico. Levava marmita fria no ônibus e dormia pouco. Quando passou no vestibular de administração, ninguém acreditou. Nem os próprios colegas da faculdade. Alguns achavam que ele era bolsista de cotas. Outros perguntavam como ele aguentava trabalhar o dia inteiro e ainda estudar à noite. Ele só dizia: vai valer a pena. Anos depois, se formou com mérito.
e ao invés de buscar emprego em grandes empresas que sempre o rejeitaram, decidiu criar o próprio caminho. Com a ajuda de 2 amigos, abriu um pequeno escritório de logística numa sala alugada no fundo de uma oficina. O começo foi duro. Teve mês que mal conseguia pagar os boletos, mas ele insistiu. Com honestidade, esforço e visão, foi fechando parcerias com transportadoras pequenas, depois médias. Em 5 anos, a empresa já operava em 3 estados. E ele, mesmo como CEO, continuava indo trabalhar de ônibus e almoçando no restaurante por quilo de sempre. Para ele, a aparência nunca significou nada. Respeito, sim. De volta ao presente, sentado naquele hotel, José olhava em volta e percebia. O olhar de desprezo era o mesmo. A diferença é que, dessa vez, ele não precisava mais provar nada para ninguém. A humilhação ali doía. Claro que doía. Mas ele já tinha enfrentado coisa muito pior. O que eles não sabiam é que ele não estava ali à toa. E aquela reunião ia mudar tudo. Olhou mais uma vez para o relógio. 9h30 em ponto. Respirou fundo e se levantou. Hora de virar a página. Assim que o ponteiro bateu 9h30, uma porta de vidro automática se abriu no fundo do saguão. De lá saiu um homem alto, grisalho, bem vestido, com passos apressados e o semblante tenso. Carregava uma pasta de couro e olhava em volta como quem procurava alguém importante. "Cadê ele?" murmurou o homem, ajeitando os óculos, enquanto se aproximava do balcão da recepção. "Bom dia, posso ajudar?" perguntou a recepcionista, ainda com o tom gentil que ela só usava com quem parecia ter perfil para estar ali. "Tenho uma reunião marcada agora às 9h30, com o senhor José Mauro. Me informaram que ele já havia chegado." A recepcionista congelou, engoliu seco, tentando disfarçar. O sangue pareceu sumir do rosto. Por um instante, ela não soube o que responder. Apenas apontou com o dedo, devagar, na direção da poltrona onde José havia estado até poucos segundos atrás. Mas agora ele já estava em pé e caminhava na direção deles. O homem grisalho abriu um sorriso largo ao vê-lo. Estendeu a mão com entusiasmo e disse: "Seu José, que prazer finalmente conhecê-lo pessoalmente. Me desculpe a demora. Eu mesmo quis vir recepcioná-lo." José apertou a mão dele com firmeza. Não havia orgulho no gesto, nem arrogância, apenas a tranquilidade de quem sabe quem é e que não precisa mais se justificar. O saguão inteiro silenciou. A recepcionista, o segurança, os outros funcionários, todos pararam. Aquele homem simples, que momentos antes fora tratado como um incômodo, agora era recebido como autoridade. O executivo virou-se para a recepcionista e, com um sorriso educado, perguntou: "Ele foi bem atendido?" Ela tentou sorrir, mas a expressão tremia. Antes que conseguisse responder, José falou: "Foi tratado exatamente como esperava, como acontece com muita gente que entra aqui com a roupa errada ou a cor errada." O executivo desviou o olhar, sentiu o peso daquelas palavras. "Vamos subir?" disse ele, mas contido agora. José assentiu com um leve movimento de cabeça. Enquanto se afastavam, as pessoas no saguão ficaram paralisadas. Era como se uma bomba tivesse explodido em silêncio. Ninguém sabia ao certo o que José estava fazendo ali, mas todos começaram a entender que tinham cometido um erro que não daria para esconder por muito tempo. No elevador, o silêncio era denso. O executivo ao lado de José evitava olhar nos olhos dele, como se estivesse tentando digerir o que havia presenciado ali no saguão. O botão indicava o 10º andar, reservado apenas para reuniões corporativas de alto escalão. "Me desculpe mais uma vez por essa recepção absurda, seu José. Eu já vou resolver isso. Pessoalmente com a equipe", disse ele, quase sussurrando. José apenas respondeu: "Não precisa se desculpar por mim, mas talvez precise repensar o que sua equipe representa." As portas do elevador se abriram. Uma sala de reunião aguardava, com 3 diretores sentados à mesa e pastas distribuídas sobre ela. Assim que José entrou, todos se levantaram.
O mais velho deles foi o primeiro a cumprimentá-lo com um aperto de mão firme. É uma honra recebê-lo, senhor José Mauro. A gente vem acompanhando o crescimento do seu grupo com muito respeito. E estamos muito interessados no que o senhor tem a oferecer. Agora, já não havia dúvidas. José não era um simples convidado. Ele era a peça central daquela reunião. Com postura serena, ele se sentou à cabeceira da mesa. Não por vaidade, mas porque todos ali sabiam que o projeto que estava prestes a ser discutido envolvia uma aquisição milionária. José Mauro estava ali para negociar a compra do hotel inteiro. Ele era o investidor principal, o novo nome por trás da operação. Enquanto os números começavam a ser discutidos lá embaixo, no saguão, a tensão só aumentava. A recepcionista tentava disfarçar o constrangimento, mas já não conseguia manter a postura. O segurança andava de um lado para o outro, inquieto, e os colegas de trabalho comentavam aos cochichos. Você viu o jeito que o diretor falou com ele? Esse cara não era só mais um, não. Acho que a gente fez merda. Era tarde. O julgamento já havia sido feito, e a sentença estava por vir. A reunião durou pouco mais de 1 hora. José falou pouco. Escutava muito, analisava os números com atenção, como quem já tinha feito aquilo antes. E tinha mesmo. O grupo empresarial de logística e infraestrutura que ele fundara há quase 1 década agora se expandia para o setor hoteleiro. E aquele hotel, o mesmo onde fora humilhado, seria a primeira aquisição. Ao final, o contrato foi revisado, os termos aprovados e o acordo selado com um aperto de mão. Os diretores estavam satisfeitos. José, tranquilo. Mas antes de sair, ele fez um único pedido. Gostaria de conversar com o gerente-geral do hotel, pessoalmente. Foi conduzido até o andar administrativo. Lá foi recebido por um homem de meia idade, bem vestido, com olhar confuso e postura rígida. O gerente ainda não sabia de tudo. Só sabia que alguém importante estava exigindo sua presença. Em que posso ajudar? Perguntou após cumprimentá-lo com certa hesitação. José não demorou. Hoje cedo, quando eu cheguei aqui, fui tratado como um problema, como alguém que não merecia estar neste espaço. E não foi só uma recepcionista. Foi um padrão de comportamento entre os funcionários. Isso não é erro individual. Isso é cultura enraizada. O gerente se remexeu na cadeira. Tentou interromper. Olha, senhor José, se houve qualquer mal-entendido, eu posso. José ergueu a mão, pedindo silêncio com respeito, mas firmeza. Não foi mal-entendido, foi preconceito, invisível para quem já se acostumou com ele, visível demais para quem carrega a pele que eu carrego. O gerente ficou em silêncio, olhava para baixo agora. José continuou. Eu não quero escândalo, não quero confusão, mas mudanças precisam acontecer, imediatamente. O gerente assentiu, sem argumentos. A recepcionista que me atendeu hoje e os funcionários que reforçaram o comportamento dela não devem mais representar essa empresa. Não sob minha gestão. Além disso, quero que toda a equipe passe por um treinamento de conduta e inclusão. E não estou falando de palestra de 1 hora com PowerPoint. Estou falando de mudança real. Se não for assim, o negócio não segue. O tom de José era sereno. Ele não gritava, não ameaçava, mas cada palavra era um peso, não havia sede de vingança. O que havia ali era justiça e dignidade. Alguns minutos depois, o gerente desceu até o saguão. Chamou a recepcionista e 2 funcionários da equipe de atendimento. Pediu que subissem com ele. O silêncio no saguão era total. Todos sabiam que algo sério estava acontecendo. No andar superior, a conversa foi breve. O gerente comunicou a demissão imediata dos envolvidos por violação dos princípios de respeito e conduta ética da empresa. Não houve discussão, apenas rostos pálidos, olhares arrependidos e uma sensação de que a ficha finalmente tinha caído. José não assistiu à demissão. Não precisava. Ele já estava na saída do hotel, atravessando o mesmo saguão onde horas antes haviam tentado expulsá-lo.
Mas agora cada passo dele era acompanhado com reverência silenciosa, e ninguém ousava cruzar seu caminho. Quando José voltou ao saguão principal, o ambiente já não era o mesmo. O barulho das risadas havia sumido. O entra e sai dos funcionários parecia mais contido. Os olhares antes altivos agora se escondiam atrás de papéis, monitores e fingimentos. O silêncio era incômodo, pesado, quase constrangedor. Ele atravessou o espaço com calma, sem olhar para os lados, mas sentindo cada par de olhos voltados para ele. Ninguém ousava dizer uma palavra. A recepcionista que o havia humilhado já não estava mais ali. Também não se viam mais os dois atendentes que haviam rido. O segurança estava no canto, com a cabeça baixa, parecendo menor do que o uniforme que vestia. Alguns hóspedes que presenciaram a cena anterior ainda estavam por ali. Olhavam para José com aquele tipo de admiração que vem depois da vergonha. Um deles, um senhor de terno claro, até tentou se aproximar, talvez para pedir desculpas ou se justificar. Mas José apenas levantou levemente a mão, num gesto gentil, como quem diz: não precisa. Ele não buscava aplausos, nem olhares arrependidos. Tudo o que precisava já tinha feito. Aos poucos, os murmúrios começaram. Primeiro entre os próprios funcionários. É ele quem comprou o hotel? Eu ouvi que agora ele é o novo dono. E a gente achando que ele era entregador. Cada frase era dita em voz baixa, mas todas carregavam um peso maior que qualquer bronca. Aquele lugar, onde a aparência sempre falou mais alto, havia sido desmontado com uma simples verdade. Respeito não se mede pela roupa que alguém veste, nem pela cor da pele. E ali, naquele silêncio constrangido, nascia uma mudança que não vinha de ordens, mas de lições. José parou próximo à porta, olhou uma última vez para o ambiente e respirou fundo. Era impossível não se lembrar do menino que vendia bala no farol e sonhava apenas em ser tratado com dignidade. Agora, aquele mesmo menino estava ali, provando que nunca foi sobre vingança, foi sobre justiça, e ele a havia feito sem levantar a voz. Dias depois da reunião, o hotel seguia funcionando normalmente. As luzes continuavam acesas, os quartos eram arrumados, os cafés eram servidos no horário. Mas havia algo diferente no ar, algo que não se via, mas se sentia em cada detalhe. José Mauro não assumiu o controle com estardalhaço, não convocou coletiva, não estampou seu nome em placas, nem mudou o uniforme dos funcionários. Ao invés disso, começou por onde poucos olham: gente. Na primeira semana como proprietário, solicitou a lista completa dos funcionários da limpeza, manutenção e copa. Um por um, pediu para conhecer suas histórias. Perguntava sobre onde moravam, como haviam chegado até ali, o que sonhavam para os filhos. Ninguém entendia por que o novo dono queria conversar com o pessoal do fundo, mas para ele era exatamente ali que estava o valor real daquele lugar. Implantou uma política interna de promoção por mérito, onde cargos de confiança só seriam preenchidos por quem demonstrasse respeito, ética e espírito de equipe, não por aparência nem por indicações de cima. Também iniciou um programa de capacitação para jovens da periferia, em parceria com uma ONG local. Jovens com poucas oportunidades começaram a ser treinados para trabalhar na recepção, administração, cozinha, segurança. O hotel, antes fechado e elitista, agora era também uma porta aberta para quem sempre viveu do lado de fora. Na segunda semana, José entrou discretamente no refeitório dos funcionários. Sentou-se ao lado de uma copeira e almoçou como qualquer outro. Foi nesse dia que muitos entenderam. Ele não estava ali para mandar, estava ali para mudar. Aos poucos, a postura dos funcionários foi se ajustando. Não por medo, mas por respeito. Aqueles que antes julgavam pelas aparências, agora observavam em silêncio. Aprendiam, refletiam. Uma atendente nova, contratada através do programa de inclusão, disse certa vez: "Esse lugar parece outro.
Antes a gente tinha medo de errar. Agora a gente tem vontade de acertar. E era verdade. A mudança não veio com barulho. Veio com exemplo. Veio com escuta. Veio com firmeza. José não precisava gritar para ser ouvido. Ele era o tipo de líder que ensinava apenas estando presente. E sua presença, agora, era a maior transformação que aquele hotel já tinha vivido. O hotel já não era o mesmo, e não por causa das reformas estruturais, mas por causa da atmosfera que se instalou ali. O ar era mais leve. As pessoas se cumprimentavam pelo nome. Os cargos ainda existiam, mas o respeito era distribuído de forma horizontal. Quem antes se sentia invisível, agora se sentia parte de algo maior. José Mauro, apesar de ser o proprietário, continuava vindo quase todos os dias. Chegava cedo, tomava café com os funcionários, caminhava pelos corredores, conversava com hóspedes e ouvia sugestões. Ainda vestia as mesmas roupas simples, ainda carregava a mochila surrada. Quem o via pela primeira vez não imaginava que ele era o dono. E era exatamente assim que ele queria. Certa tarde, uma funcionária novata da recepção, uma moça negra do Capão Redondo, contratada pelo novo programa de inclusão, comentou: "Disseram que o dono do hotel vem aqui todo dia, mas eu nunca vi. Será que ele só aparece em reuniões?" José, que estava sentado a poucos metros, preenchendo um formulário ao lado da gerência, ouviu e sorriu. Não disse nada. Apenas continuou escrevendo. Ele não precisava ser reconhecido, porque sua missão ali não era ser visto. Era fazer os outros se sentirem vistos. Ao final daquele dia, antes de sair, passou pela recepção, olhou para a jovem funcionária e disse com calma: "Continue assim. Seu atendimento hoje foi excelente. E lembre-se, ninguém é pequeno demais para estar aqui. E ninguém é grande demais para aprender." A moça agradeceu, sem entender muito bem quem era ele. Só depois soube e chorou. A história de José Mauro não é sobre riqueza, é sobre valores, sobre resistir sem endurecer, sobre crescer, sem esquecer de onde veio. Ele enfrentou o preconceito, a arrogância, o julgamento silencioso, mas nunca precisou se vingar com ódio. Apenas mostrou, com ações, que o verdadeiro poder está na forma como tratamos as pessoas. E, no fim, quem parecia invisível se tornou a força que mudou tudo. E agora eu te pergunto, se fosse com você, teria reconhecido José quando ele entrou no hotel? Ou teria julgado como todos os outros? Se essa história te tocou, se inscreve no canal para não perder as próximas.